Glória a Deus. Paz do Senhor para os irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor em Juízes. Eu ia ler uma outra palavra, mas o Espírito Santo quer de outra maneira. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Tem o título: O anjo fala com Gideão. Juízes capítulo 6 e o versículo 11. Todos acharam? Diz assim, vou lendo para ganharmos tempo. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livraria Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma palavra maravilhosa. Eu tive a oportunidade, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, de pregar essa mesma palavra aqui. Só que estamos vivendo num tempo bastante oportuno para a gente estudar essa palavra aqui e meditar nela. Como eu falei para os irmãos, eu ia ler uma outra passagem, mas o Espírito Santo bradou grandemente ao meu coração para falar essa passagem de Juízes, capítulo 6, que é uma palavra bastante conhecida no nosso meio, que é a história de Gideão. Nós sabemos aqui que na ocasião aqui do livro de Juízes, como nós vemos, Moisés, Deus abençoe, Moisés, quando ele foi líder ali do povo e conduziu o povo a sair do Egito, ele preparou o jovem Josué. Josué, a Bíblia é bem clara em relatar que ele andava sempre lado a lado com Moisés. Estava sempre ali como seu braço direito, humanamente falando. Só que Josué, após a morte de Moisés, foi um grande homem de Deus também, só que ele não teve esse cuidado de preparar alguém para dar continuidade, irmãos, ali a conduta do povo de Deus. E nos deparamos ao livro de Juízes. Nós sabemos que o povo de Deus era um povo que era conduzido por Deus, ou seja, era um governo teocrata, a qual Deus é rei, é juiz, é tudo. E na ocasião, como uma semelhança ali do povo saindo do Egito, o povo sempre queria dar umas escapadinhas fora daquilo que Deus queria. E nessas escapadas, nesses mover de desobediência, Deus permitia com que os inimigos viessem, invadissem a cidade, tomassem aquilo que era do povo de Deus, aliás, perdão. E isso fazia com que o povo, vamos dizer assim, irmãos, ficasse numa espécie de escravidão.
por mais que o povo tinha saído do Egito, quando o povo entrava em desobediência, o povo ele dava vazão para o inimigo entrar e de repente usurpar dos benefícios que Deus já tinha dado para eles, benefícios a qual eu digo para os irmãos, físicos, materiais. Um bom exemplo disso é que quando nós nos deparamos aqui no livro de Juízes, no capítulo 6, ao qual estamos lendo, nós vemos que Gideão estava malhando trigo para salvar dos midianitas. A Bíblia é bem clara em dizer para salvar dos midianitas. Por que a Bíblia está dizendo isso para nós? Para salvar dos midianitas. Porque o povo estava vivendo uma época, como eu já falei para os irmãos, que estavam em desobediência, e essa desobediência permitiu, deu vazão, abriu porta, brecha, para que Satanás usasse outro povo, o povo inimigo, o povo pagão, a entrar dentro do povo de Israel e roubar as suas plantações, roubar a sua colheita, roubar aquilo que eles tinham de bom ali na sua cidade. E nós vemos que Gideão ele estava lutando ali na ocasião para salvar dos midianitas aquilo que era dele, que Deus tinha dado. Aí nessa lição aqui de hoje, nessa palavra que o Senhor está preparando para nós, a gente vai ver algumas características aqui que me chamam a atenção. Eu já falei isso para os irmãos há 2 anos atrás. Gideão, em meio à situação difícil, e eu vou voltar um pouquinho atrás para dizer para os irmãos, o povo desobedeceu, mas isso não significa que todo o povo desobedeceu, era desobediente. Havia no meio do povo de Deus pessoas tementes, assim como na época de Daniel, o povo estava em cativeiro, mas isso não significa que Daniel era carnal, era desobediente. Ele estava ali pagando por um preço geral do povo, mas ele era um homem fiel, temente a Deus, que tinha uma vida de oração, assim como Sadraque, Mesaque, Abidnego também, assim como nós vemos também a rainha Esté, na ocasião, num reinado ali persa ali, só gente que não era do povo de Deus, vamos dizer, na liderança, mas ela estava ali reinando, e na hora certa Deus usou a sua vida para que pudesse libertar o povo. Mas vamos lá, irmãos, quando nós vemos a história de Gideão, Gideão é um bom exemplo de líder, Gideão é um bom exemplo de crente, é um bom exemplo de alguém fiel, é um bom exemplo de alguém que leva as coisas de Deus a sério, como já foi falado aqui. Gideão, enquanto o povo estava lamentando, enquanto o povo estava de repente murmurando, porque os midianitas estavam entrando no meio da sua cidade, roubando as suas coisas, Gideão estava fazendo ao contrário. A Bíblia diz, como eu já falei para os irmãos, no versículo 11, que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Eu sei que já estudamos isso, mas é necessário estudarmos novamente. Ninguém planta trigo, irmãos, num buraco. Ninguém planta de repente algo que é para ser plantado no solo assim, alto, plano. Ninguém faz isso como Gideão fez. Gideão, ele pegou um lagar. O que é lagar? É uma cova de mais ou menos uns 2 metros de altura, a qual amassava-se a uva para extrair o suco da uva. E olha só que interessante, Gideão, quando veio a situação, ele não se lamentou, ele não olhou para a situação e pensou jogar tudo para o alto, desistir, acabar com tudo, mas a Bíblia diz que ele teve a ideia magnífica, irmãos, de pegar o trigo, ao invés de plantar assim aos olhos humanos, visível para todos verem, como por exemplo, você entra numa plantação, você vai ver o pé de milho, o pé de tudo que os irmãos possam imaginar, alface. Mas Gideão, na terra de Gideão, quando alguém entrava na sua terra, não via nada. Como assim, irmão Adriano? Gideão, ele sabia que estava em tempos difíceis e ele vigiava. Ele não dava lugar para o diabo entrar e roubar, minar suas coisas. É por isso que a Bíblia diz que Gideão, ele pegou o trigo e plantou ele no lagar. Estava malhando ele no lagar. O que a Bíblia está dizendo? Que enquanto todo mundo estava, vamos dizer assim, sendo uma presa fácil para Satanás, Gideão estava vigiando. Gideão estava num lugar que ninguém podia ver ele. Aí eu quero dizer algo para os irmãos baseado na palavra. Quando nós nos envolvemos nos planos de Deus, na obediência, Satanás não olha para nós, ele não consegue nos enxergar, não consegue minar a nossa vida. Como assim, irmão Adriano?
Você está dizendo que nós não passamos luta? Muito pelo contrário, passamos, mas em meio à luta Deus dá sabedoria, Deus dá circunstâncias para a gente se desviar daquela ocasião, fazer de uma maneira que Satanás se desvie dos olhos de Satanás, e nessa de desviar dos olhos de Satanás, nós chamamos a atenção de Deus, porque entenda bem, irmão, Satanás não tem nenhuma autoridade contra os filhos de Deus, quando de Deus não é permitido. Biblicamente falando, quando Jesus, nosso Senhor, estava ali diante de Pilatos, que era o rei ali da época, a Bíblia é bem clara em dizer que Pilatos, na ocasião de ímpio, disse para Jesus: olha, você não sabe que eu tenho todo o poder para te libertar aqui, te livrar? Jesus, que estava calado até o momento, pegou fôlego para falar e disse: nenhum poder é te dado se lá do céu não for permitido. Ou seja, Pilatos, não é você que manda, não é Herodes que manda, não é Satanás que manda, mas é Deus que manda. Mas eu quero dizer algo para os irmãos também, irmãos. Estudando aqui a palavra de Deus, eu consigo ver que Gideão não era um crente cabisbaixo, não era um crente dodói, um crente de porcelana, que via a situação difícil, não aguentava, murmurava, reclamava. Muito pelo contrário, Gideão olhava a situação difícil, mas ele, dentro da sua fé, ele dizia: na minha terra Satanás não entra, na minha terra Satanás não mina, não rouba. Eu vou orar, eu vou se desviar do mal, eu vou fazer algo para que Satanás não olhe a minha plantação e fuja, bate em retirada. E tem muito crente, irmãos, abrindo parênteses aqui, que não pode ver uma situação difícil que quer arriar. Olha, eu vou dizer algo para os irmãos aqui, irmãos. Evangelho é coisa séria, como já foi falado aqui. Nós devemos ser crentes verdadeiros, amar a Deus independente de circunstância. Nós devemos ser fiéis a Deus, tanto na abundância como na dificuldade. Nós devemos, irmãos, a cada luta, a cada dificuldade, pedimos a Deus sabedoria. Senhor, me sustenta, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força, me dá fôlego para vencer essa luta. E eu tenho certeza, igreja, que Deus, Ele dá fôlego, Ele dá força, Ele dá estratégia, Ele nos ajuda, Ele faz de tudo por nós. Basta eu e você querer, basta eu e você se esforçar. A gente tem que lutar, irmão, pelo aquilo que Deus nos deu. Nós temos que lutar pela nossa salvação, pela nossa alma. Nós temos que lutar pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelos nossos parentes, pelo nosso irmão do lado, como já foi falado aqui. Nós não podemos afrouxar, nós não podemos, irmãos, arriar, nós não podemos de repente construir a nossa casa na areia, ver a situação difícil e falar: não vai dar certo, já foi, deixa acontecer, está na chuva, é para se molhar. Não, irmãos, lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pelo seu filho, lute pela sua esposa, pelo seu marido, lute pelo seu parente, lute pelo seu trabalho, lute pela sua casa. Não podemos ser crentes frouxos, crentes murmuradores, não podemos ser crentes fracos, mimados, que querem tudo na mão, tudo fácil. Gideão, volta a repetir para os irmãos, pegando o exemplo do nosso irmão Isaac, lá, filho de Abraão, quando os inimigos entulhavam o poço de Isaac, Isaac não falava assim: meu Deus, está tudo acabado, e agora, o que eu faço? Vale a pena servir a Deus? Estou triste, estou magoado, não vou para a igreja, vou desistir. Não, a Bíblia diz que Isaac pegava a sua enxada, trazendo um modo simbólico: vou cavar outro poço. Não entenderam, né? Entulhavam o poço dele, ele não desistia, ele ia caçar outro lugar e caía e cavava ali para sair mais água, e Deus dava graça e saía água, irmão. E nós temos que aprender isso, irmãos, em todas as ocasiões. Quando o apóstolo Paulo fala com Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 5, se não me falha a memória, Paulo fala para Timóteo: Timóteo, sê exemplo. E se nós formos olhar a palavra do Senhor na tradução original ali, no grego, está querendo dizer para que nós sejamos exemplos, sejamos o padrão, sejamos a imagem, sejamos algo assim digno de ser imitado.
Está entendendo? Se tivesse ali em Israel, irmãos, mais uns 10 Gideão, é bem verdade, nós já conhecemos a história dos 300, não me interprete mal, mas se tivesse ali em cada lugar, em cada localidade um Gideão que se disponibilizava a lutar, a orar, a não desistir, pode ter certeza, irmão, trazendo para o lado espiritual, haveria muitos casamentos verdadeiros, haveria muita comunhão no lar, muita oração, muita fé, muito jejum, muita consagração, mas Satanás, ele tem conseguido minar os lares, as casas, as famílias, os trabalhos, porque existe uma falta de fé, existe, irmão, o Satanás está conseguindo entrar no meio da cabeça dos crentes, enfraquecendo, fazendo que os crentes sejam crentes infiéis, murmuradores, reclamões, porque Satanás também está usando outras pessoas na liderança. Não digo aqui, graças a Deus aqui temos pessoas de Deus aqui, mas aí ensinando aí fora que Deus é um Deus bobão, um Deus garçom, um Deus que a gente tem que pedir, exigir, que Ele é obrigado a nos dar. Mentira do diabo, irmãos. Entenda bem, assim como Moisés, ele entrou ali naquele lugar e ele viu aquela sarça ardendo, a primeira coisa que Deus falou para ele foi: tira as sandálias. Ou seja, Moisés, eu não sou moleque, eu sou Deus, Criador do céu, da terra, tenha reverência, respeito comigo. E não é isso que as pessoas têm ensinado aí fora. Hoje, volto a repetir para os irmãos aqui, isso é um alerta: campanhas e mais campanhas para o ego emocional, campanhas e mais campanhas para satisfazer vontades, desejos, e o caráter das pessoas, dos crentes, continua o mesmo. Continua ainda na igreja crentes mentirosos, crentes infiéis, murmuradores, reclamões, e nós queremos bênção depois. Nós precisamos mudar a nossa vida, a nossa atitude, irmão. A Bíblia dá inúmeros exemplos para a gente ser fiel. E outra coisa interessante, e ser exemplo em tudo. É ser exemplo como marido, como esposa, como filho, como patrão, como funcionário, como vizinho, como tudo. Nós não podemos copiar o mundo. Nós não podemos aqui na igreja ser uma pessoa e lá fora ser outra. Não podemos. Nós homens, aqui é um puxão de orelha para nós homens. Nós homens, como maridos, vamos como marido primeiro, a gente tem que ser o sacerdote da casa. Não me interprete mal, mulheres, mas nós devemos ter mais vida de oração do que nossas mulheres. Não me interprete mal, mas nós devemos conduzir a nossa casa à oração, ensinar os nossos filhos a orar, a nossa esposa ver o exemplo nosso de oração, para quando chegar, falar de repente numa conversa, você nem precisa estar presente, ela vai testificar de você. Se meu esposo eu vejo, pego ele orando direto. Olha, eu acordei de madrugada, ele fui no banheiro, ele estava orando. Olha, acordei tal hora, estava orando, estava lendo a Bíblia. Ou seja, sejamos exemplo. Ser sacerdote no lar para nós marido é levar a nossa casa a adorar, a orar, a ser uma casa a ser uma casa abençoada por Deus. Uma coisa que eu falo até para o Felipe aqui muitas vezes lá em casa: vamos para a igreja, mas não digo para ele vamos para a igreja no sentido vamos lá ser religioso. Eu digo para ele: vamos para a igreja ver Jesus. Porque quando você vem para a igreja adorar verdadeiramente, nos louvores você vê Jesus, na pregação você vê Jesus, no testemunho você vê Jesus, na saudação você vê Jesus, nos louvores você vê Jesus, na direção você vê Jesus. Porque nós viemos com esse objetivo. Mas se nós viemos com o objetivo mandão de achar que Deus é um bobão, exigir de Deus, vai sair vazio e vai entrar vazio e sair vazio. Mas se nós formos como Gideão, sermos fiéis, sermos exemplo, em meia situação difícil, buscar algo para não deixar Satanás minar, Deus vai nos abençoar. E agora para as mulheres a mesma coisa. As mulheres devem ser exemplo também de oração, respeitar os maridos. As mulheres devem honrar os seus esposos também. Não deve ser fogo na igreja, em casa uma geladeira, um poço de ignorância, não. Devemos ser exemplo em toda circunstância. O culto começa na nossa casa, não é só na igreja, irmãos. Satanás, ele tem destruído lares, famílias, tudo que os irmãos possam imaginar. E ele começa devagar. Ele não chega com chifre, com rabo, não, ele começa devagarzinho, para enganar as pessoas. Mulher, seja sábias. Filho, seja obediente a pai e mãe.
pais, criem os seus filhos no Senhor. Quando a Bíblia fala assim, tem muita gente que interpreta mal. Vós pais, não trazei a ira, não irai vossos filhos. Tem muita gente que fala assim, tá vendo, pai? Não é para você mirar. Que tem uns pessoalzinhos pequenininhos que são terríveis, que precisam se converter. Mas a Bíblia está ensinando, pais, ensinem seu filho no caminho do Senhor, para que a ira de Deus não venha sobre eles. Porque o que é a ira de Deus? O juízo de Deus. Mas nós, como os cristãos, devemos ensinar para o nosso filho orar, a ele ler Bíblia, conhecer a palavra de Deus, para que lá na frente ele nunca vai se esquecer, porque a Bíblia está dizendo isso para nós. Jesus tem esse poder, irmão. Foi falado aqui, Deus está falando desde o início do culto. Falou ali usando o irmão Braz em Gênesis 32. Jacó era um homem terrível, enganador. Mas quando o anjo perguntou para ele, qual é o seu nome? Ele não falou assim, Josefino. Não, meu nome é Jacó. Ou seja, eu sou enganador. O que é isso, irmãos? É só um diálogo? Não, Jacó está dizendo assim, eu estou diante de Deus, Tu sabe a vida que eu sou, como eu sou, preciso mudar, preciso de mudança. A prova disso, que ele luta constantemente, com o anjo, dá minha bênção, me abençoa, ou seja, eu não quero mais ser enganador, eu não quero viver de mentira, eu não quero viver de falsidade, eu quero ser mudado, moldado por Deus, me muda, me abençoa, Deus. E o que Deus fez? A partir de hoje você não vai chamar mais Jacó, seu nome é Israel. Aleluia. Por quê? Falo isso todos os cultos, não vou cansar de repetir. O Evangelho, o encontro com Deus, traz mudança. É impossível, irmãos, alguém experimentar do sangue de Jesus, entenda da maneira espiritual, e essa pessoa não ser mudado, moldado, é impossível. Nós temos aqui, irmãos, um exemplo fantástico de Gideão, dizendo para nós não esmorecer. Igreja do Senhor, não desfaleça nas lutas, não desfaleça nas dificuldades, não desfaleça nos tempos ruins. Jesus está segurando essa igreja com as mãos. Jesus, Ele está nos ajudando, vai continuar nos ajudando, vai nos ajudar, Ele vai nos dar força. Então, olhe para o alvo, olhe para frente, não olhe para a circunstância, para Satanás, que Satanás é um cão morto, irmãos. Jesus manda e desmanda, é Ele que deixa entrar, é Ele que fecha a porta, é Ele que abre a porta, está tudo na mão dEle, está tudo na mão dEle. E a prova disso, que Deus se agrada de quando nós nos esforçamos. Vou dar dois exemplos. O primeiro bíblico aqui, que estamos lendo Juízes 6, mas vou dar um outro antes. Quando Deus ele fala com Josué, Ele diz para Josué assim: esforça-te, medita na minha palavra dia e de noite, dela não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Deus está dizendo: Josué, meu servo Moisés é morto, mas esforça, você vai fazer esse povo passar o Jordão, mas esforça-te. Traduzindo, faça a sua parte, tenha vida de oração, tenha comunhão comigo, tenha temor, tenha honra diante de mim, tenha, aleluia, tenha toda a reverência diante de mim, porque aí eu serei contigo. Porque se Josué não obedecesse, não fosse fiel a Deus, com certeza, irmão, permitiria muitas coisas ruins. Não me interprete mal, né? Isso não significa que fazendo a vontade de Deus vai ser só mil maravilhas. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. A Bíblia diz, também foi lido aqui pastor Carlos, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aleluia. E Gideão, olha o que diz aqui, no versículo 13. Versículo 12, aliás, perdão. Quando o anjo do Senhor, que é a representação de Deus ali, chega diante de Gideão, irmão Wagner, ele vê que ele está
não naquela ocasião, né, no sentido humano, que ele pegou e estava malhando trigo no lagar. Isso chamou a atenção, porque enquanto todo mundo estava se lamentando, todo mundo estava murmurando, reclamando, desobediência, havia um Israel ali, chamado Gideão, que estava se desviando de tudo isso. É por isso que o anjo chega diante dele. Guarde isso aqui é muito sério. Versículo 12: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Deus está dizendo lá do céu, trazendo ali a sua presença diante de Gideão, dizendo: Gideão, eu tenho visto o seu esforço, eu tenho olhado que você tem usado de todas as estratégias possíveis, guardando aquilo que eu te dei. Por isso lá do céu eu estou te olhando, estou vendo o seu esforço, a sua obediência, eu estou vendo o que você faz em prol de me obedecer. É por isso que eu sou contigo. Você, para mim, que sou Deus poderoso, perfeito, maravilhoso, Deus forte, você é um varão valoroso. Você tem muito valor, porque você se esforça, se desvia do mal, você é obediente. Deus não vai falar isso, irmão, para alguém que vive capengando. Não fala mesmo. Não fala mesmo. É cada profetada que a gente ouve por aí, a pessoa toda torta: Deus é contigo. É mentira. Não é. Deus é com quem é com Ele, com quem obedece. Eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada, esses me acharão. É o que a Bíblia diz. E para finalizar, falta 3 minutos. Olha aqui, Gideão, ele era humilde. Quando o anjo falou para Gideão: é você que vai livrar os Israel dos midianitas, ele fala assim: como é que pode, Senhor? Eu sou o menor da minha casa, minha família é pobre. Mas a nossa força não está no nosso braço, não está na nossa carteira, não está no nosso intelecto, não está na nossa posição social. A nossa força está no Senhor. A prova disso, igreja, já para a gente encerrar, quando Israel estava cercado ali pelos filisteus, a Bíblia diz que durante 40 dias tinha um homem com a estatura meio fora do comum, chamado Golias. E esse homem ficou menosprezando, zombando Israel por 40 dias, irmão. 40 dias. Não apareceu nenhum homem, como o nordestino diz, nem um cabra macho para enfrentar um camarada desse aí, que blasfemava até do nome de Deus. E quem estava no poder na ocasião era Saul, um rei carnal e desobediente. A Bíblia diz, irmão, que o pequeno Davi, pastor de ovelhas, ele se disponibilizou a lutar com esse gigante. E muitos ali que estavam ali, principalmente seus irmãos, quando o viram ali no arraial, falaram para ele voltar para casa, que o lugar dele não era ali. Se o lugar dele não era ali, isso que, irmão, vai doer um pouco agora, mas vai ter que falar. O que é a falsidade no povo de Deus? O crente não ora, não consagra, não faz a vontade de Deus e quer ainda falar as coisas ainda. A gente tem que viver. Davi, o seu lugar não é aqui. E por que ele não pegou a espada e foi lutar com o gigante? O evangelho, irmão, não é falácia, é vida, é testemunho, é fruto. Jesus falou: e conhecereis a árvore pelos frutos. Davi, ele falou um segredo, e eu já encerro, que já deu 9 horas. Olha, Golias, eu vou contra ti em nome da minha força, em nome do Senhor dos exércitos. O segredo é esse. E quem morreu, irmão? Davi ou Golias? Golias. Por quê? Ele falou, ele deu o segredo. Olha aí o segredo, igreja. Tudo que você vai fazer é em nome do Senhor, não é seu intelecto. Quando o faraó, ele chegou diante de José: eu fiquei sabendo aí que você interpreta sonho, que você é o cara. Ele falou: não, faraó, é o seguinte, não sou eu, mas é Deus. O crente fiel, ele não fala eu, mas ele fala: é Deus, é por Ele, é por Ele, é por Ele, é por Ele. Essa é a diferença.
Outro exemplo, João Batista. João, você não está vendo lá aquele Jesus que você batizou? Agora está cheio de discípulos. Aí os filhos de Satanás, né? Conduzindo a pessoa a ter inveja. Você não vai fazer nada. Eles queriam despertar em João Batista inveja. Você está vendo lá, está todo mundo seguindo Jesus e você ficou para trás, aí trazendo para o nosso meio. Segura aí, igreja. Você vê a igreja lá do pastor Carlos, está vazia, tem pouca gente. Você não vai fazer nada? Que adianta a igreja estar cheia, irmão? Com falsidade, com adultério, com fornicação, com palavra falsa, com heresia, com ensinamento errado. É melhor a gente crescer da maneira certa do que da maneira errada. Guarde isso. A palavra verdadeira, ela liberta, não é para agradar ego emocional de ninguém, é para trazer diante dos irmãos mudança. E João Batista falou assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Quando você se converte, quando você, Gideão, ele vai diminuir para que Deus cresça na vida dele. A prova disso, Daniel saindo da cova, Sadraque, Mesaque e Abednego saindo ileso da fornalha, Pedro saindo da prisão, Paulo sendo apedrejado diversas vezes, mesmo assim está vivo. Essa é a prova, igreja. E o que a gente vai fazer? Vai murmurar, reclamar? Não, irmão. Você volte para sua casa hoje com força, com espada. Que espada é essa, irmão? Espada de ferro? Não, a palavra de Deus, a força de Deus, o poder de Deus. Nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor, mas por misericórdia o Senhor renova nossas forças. Saia daqui renovado hoje em nome de Jesus. Põe por terra, irmão, toda essa tristeza, todas as palavras contrárias que o diabo tem colocado na nossa vida. Cai por terra em nome de Jesus. Dá vazão à palavra de Deus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Aleluia. Receba da parte de Deus essa vida com abundância, amém, irmãos? Que aí Deus será conosco sempre. Deus abençoe os irmãos. Eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.